Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no Facebook da Casa Espírita Maria do Sacramento e Ana de Jesus, uma casa que fica em São Paulo e que nos recebe, nos acolhe. Eu me sinto muito feliz em estar aqui para fazer a divulgação da doutrina espírita. E hoje nós vamos falar sobre a parábola do Pai Amoroso, ou como é conhecida, a parábola do Filho Pródigo. Mas para a gente fazer essa palestra, esse bate-papo, vamos começar bem. Eu convido a todas e todos que possamos fechar os olhos, respirar lenta e profundamente, agradecer a Deus pela vida, a Jesus pela inspiração e aos bons amigos do mundo maior, que eles possam se acercar de nós, se aproximar, possam nos envolver com seu amor e seus fluidos, e assim que nós possamos absorver todas as lições, os aprendizados que vierem serem trazidos por eles até nós. Que esses bons amigos possam estar conosco, nos inspirando, nos ajudando. E que a Casa Espírita Maria do Sacramento continue recebendo as bênçãos e as glórias para que ela continue apacentando corações. Muito obrigado, que assim seja. Nós vamos falar dessa parábola, a parábola do Filho Pródigo ou do Pai Amoroso, e vamos nos basear no Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, onde é narrado essa passagem em Lucas capítulo 15, versos de 11 a 32, certo? Mas essa parábola também, ela consta do capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde está escrito: honrai a vosso pai e vossa mãe. Item 9. E nesse item fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Por quê? Porque é o seguinte, nessa parte está escrito o seguinte: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. E a ingratidão dos filhos contra os pais apresenta caráter ainda mais odioso. E quem fala e quem escreve isso, deixa registrado, é Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele nos alerta com relação a isso. Agora também nós precisamos fazer um aviso que essa parábola, ela foi narrada há mais de 20 séculos, para uma sociedade muito diferente da nossa, tanto local quanto em época, porque os palestinos daquela época, onde foi narrado por Jesus essa parábola, eram muito diferentes de um brasileiro do século 21, aqui, 2026. Assim como a estrutura da sociedade também tinha hierarquias muito rígidas e hierarquias muito bem colocadas. Então há um anacronismo a ser levado em conta aí quando nós narrarmos os acontecimentos, conforme aconteceram. Então ela foi escrita por Lucas ou Lúcius, capítulo 15, verso de 11 a 32, como eu falei. E Lucas, uma curiosidade, ele não conviveu com Cristo. Ele era médico e era muito inteligente, ele fez pesquisas, ele foi atrás, ele viu como que era o Cristo, como que vivia o Cristo, o que Cristo explicou, ensinou. E assim ele escreveu, fez anotações dessas passagens. E lembrando também que essa parábola do Filho Pródigo ou do Pai Amoroso, ela só consta do livro de Lucas. E Lucas também escreveu o Atos dos Apóstolos, que é a vida desses apóstolos após a subida de Jesus ao Pai, ou ao esplendor do reino espiritual. Então essa parábola, ela faz parte de uma trilogia. São 3 parábolas, sendo que as 2 explica a que a gente que é o foco da nossa noite de hoje. Primeiro, a parábola da ovelha perdida. Olha só, Jesus estava, olha o contexto, Jesus estava em uma casa, comendo com publicanos, com prostitutas, com pessoas que eram consideradas de má vida, pessoas que tinham problemas espirituais, pessoas que tinham problemas físicos, e Jesus estava lá ceando com eles. Acontece que vinha
fariseus e escribas, sabendo que esses dois segmentos do judaísmo eram aqueles assim que eram muito apegados à forma e esquecia a essência, a parte importante, né? Então, eis que vendo Jesus ceando com esses povos, um fariseu fala bem alto, né? Olha só, ele se diz filho de Deus, ele se diz, né, filho do homem, mas está lá, comendo com prostitutas, publicanos, pessoas que têm problemas espirituais, pessoas de todo, né, que têm dívidas. Aí Jesus, ouvindo aquilo, o que ele fez? Ele saiu, ele foi até a parte de fora da casa, ele foi para além, né, das cercas ou dos muros da casa e foi conversar com esses fariseus e esses publicanos, com esses escribas. Aí Jesus propôs para eles a primeira parábola da trilogia que eu, né, acabei de falar para vocês. Qual é o pastor que, tendo 100 ovelhas, uma desgarra, ele não deixa as 99 em lugar seguro no deserto e vai atrás dessa que se perdeu fora do rebanho? Vai obstinadamente até encontrar. Encontrando-a, ele se alegra, põe ela nos ombros e volta, e restitui ela ao rebanho. Depois vai ter com seus amigos, com seus conhecidos, e diz: alegrai-vos comigo, porque eu recuperei a minha ovelha perdida. E complementa: no reino dos céus haverá muito mais alegria por um arrependido que retorna à casa do Pai do que por aqueles que lá estiveram e nunca precisaram de arrependimento. Não convenceu aqueles homens daquela época, os fariseus e os escribas. Aí ele propõe a segunda parábola da trilogia que eu estou falando. Qual é a mulher que, estando em casa, tendo 10 dracmas, dracma, uma moeda de prata grega, que serve para pagar uma diária de trabalho braçal? Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, perde uma, ela não acende uma lamparina, pega de uma vassoura, varre a casa, vasculha por debaixo dos móveis, em todos os lugares, até encontrar essa dracma que se perdeu dentro de casa? E ao encontrar essa dracma perdida, ela não vai lá ter com as suas vizinhas, com as suas amigas e diz: ei, alegrai-vos comigo, porque eu consegui restituir aquela dracma que me estava perdida. Aí Jesus complementa: os anjos do céu se alegram muito mais por um arrependido que retorna. Por fim, também por não ter convencido, porque aqueles homens, né, eram muito apegados a formalidades, Jesus propõe a parábola do pai amoroso, dizendo que havia um homem que tinha 2 filhos, um filho mais velho e um filho mais novo. Eis que o filho mais novo chega para ele e fala: pai, eu quero a parte que me toca da herança. Aí esse pai, ele poderia ter repreendido esse filho, ele poderia ter castigado o filho, ele poderia até ter deserdado esse filho da família. Porque se para nós pedir herança para pais vivos é uma ofensa, para aqueles hebreus daquela época era muito mais ofensivo. Esse filho, né, o mais novo, orgulhoso, lembrando que todo orgulhoso ele é um imaturo espiritual, ele tem ainda essa imaturidade espiritual. Ele não estava só ofendendo o pai dele, mas ele estava infringindo o 4º mandamento dos 10, recebidos por Moisés, que é uma lei sagrada até hoje para os judeus e para, né, muitos de nós cristãos. Honrai o vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará.
é o mandamento único que tem promessa. Esse filho estava desonrando esse mandamento, inclusive. Além de ofender o próprio pai e a família, além de desrespeitar esse mandamento, esse filho também estava fazendo outra coisa. Ele estava abrindo um precedente muito perigoso naquela sociedade rural, porque eles viviam em uma pequena cidade que não devia ter mais de 1000 pessoas. Devia ter algo de, assim, como 200, assim, mais ou menos 200 famílias, por aí, 400 famílias, não sei. Mas não tinha mais de 1000 pessoas, era uma sociedade rural, uma sociedade pequena. E esse filho estava abrindo um precedente perigoso, porque a partir do momento que ele, filho do ancião, que era o líder daquela comunidade, era como se fosse um rei, ele estava abrindo um precedente porque os outros filhos poderiam chegar para os pais e exigir a sua parte da herança com os pais vivos. E o que ia virar aquela sociedade? O que ia virar aquelas famílias? Então ele cometeu um erro muito sério. Tão sério que quando o pai deu para ele a sua herança, o filho mais velho ficou calado, porque o filho mais velho ia receber também a parte dele. Então o filho mais velho se aproveitou daquele momento e ficou calado. Não protestou, não falou nada. Apenas recebeu também a sua parte. Já o filho mais novo, ao receber essa parte dele, da herança, aconteceu que aquelas pessoas lá da região, vendo que aquele ancião rico, dono de tudo ali praticamente, estava vendendo uma parte das suas propriedades. Mas por quê? Por que o nosso ancião está vendendo as suas terras? Por que ele está vendendo as suas posses? Os seus animais? Aí eis que começaram a fazer especulações. Aí ficaram sabendo, não, é porque o filho mais novo dele pediu a sua parte, a sua herança. E ele estando vivo, desrespeitando os 10 mandamentos, o 4º mandamento, e correndo o risco de abrir um precedente aqui na nossa sociedade. Eles ficaram muito irados. Eles acharam isso uma injustiça muito grande. Então esse filho mais novo precisou sair. Precisou sair para manter a sua integridade física e até mesmo sua vida. Foi embora. Foi embora. E estando em alguns lugares pelos quais ele passou, rico, cheio de posses, dinheiro, ele se jogou, né, na vida, como dizem, né, os mais jovens, né, se jogou na vida, foi festejar, participou de festins, de festas, promoveu festas, se deitou com inúmeras mulheres que recebia paga em troca de prazeres sexuais. Comprou coisas que não precisava, apenas para deleite. Enfim, fez muita coisa errada, gastou o dinheiro de uma forma muito irresponsável. E ele estando fora da Palestina, estando em outro país, e a gente conhece esse lugar como Decápolis, que é como se fosse um lugar assim que era posse grega, porque lá havia o hábito de criar porcos, e não faz sentido para um palestino, para um hebreu, criar porcos, uma vez que eles não se relacionam com porcos de maneira alguma. Até hoje eles não comem carne de porco, e nada que provenha de porco, porque porco para eles é um animal altamente impuro. Então ele estava em um lugar que criava-se porcos, que se consumiam porcos. Os gregos consumiam porcos, os romanos consumiam porcos, menos os hebreus. Eis que se abate uma crise enorme, uma crise muito grande em toda aquela região, e assim prolifera a miséria e a fome. E esse filho pródigo estava lá, em Decápolis, sem dinheiro, começou a sentir necessidade. As suas roupas já estavam rotas,
velhas, ele com fome, e ele começou a pedir emprego. Aí pediu num lugar, não tinha vaga, ia para outro lugar, não tinha, porque é crise. A crise era geral, não tinha como empregar ninguém. Até que uma pessoa que sentiu pena dele, disse a ele, olha, você pode apacentar os meus porcos, que aí o que eu der de comida para os meus porcos pode servir para você. Que ideia brilhante, né? Mas para o filho pródigo era isso ou a fome. Era isso ou a fome. E é isso que ele aceita. E começa a apacentar, olhar os porcos daquele homem. E ele dava para os porcos, nas épocas de fartura, alfarrobas. Então, a alfarroba era uma vagem, uma espécie de vagem. E existia a alfarroba doce e existia a alfarroba síria, que é mais azeda. A alfarroba doce, ela tem um grande potencial nutritivo. Então, ela pode ser comida tanto por animais como por homens. Já a alfarroba síria, azeda, ela já não tem tanto poder nutritivo assim. E como a crise se abateu naquele lugar, as alfarrobas doces elas eram consumidas pelas pessoas e não sobravam. De tal maneira que ele tinha que pegar a alfarroba azeda, a síria, e dar para os porcos. Só que esse jovem, que tinha se afastado da família, ele separava às escondidas essas alfarrobas azedas e comia escondido. Então ficava lá. Aquela cena, se vocês conseguirem imaginar aí, um hebreu que foi criado na opulência, filho de homem rico, que agora estava na miséria, comendo comida escondido junto com os porcos. Lembrando que porco é muito, muito, muito impuro para eles. Vocês imaginam o que esse rapaz não estava passando? Ele tinha que comer escondido, porque aquilo era comida para os porcos, não era para ele. Porém, a crise, segundo relatos, né, que a gente colheu na tradução ecumênica da Bíblia, a crise se abateu mais ainda. Aí eles começaram a dar bolotas, que é uma espécie de fruto que dava naquela época e que também tinha pouco potencial nutritivo. Começou a dar bolotas para os porcos. Bolotas essas que os porcos e os bovinos comiam, não era comida de ser humano. Porém, esse jovem, para não morrer de fome, ele estava comendo escondido essas bolotas. E assim, ele ficou naquela situação, naquela cidade, longe da família dele, comendo aquela comida, sujo, magro, os cabelos todos revoltosos, desgrenhados, aquela barba que já não estava mais com aquela aparência bem cuidada de antes. E ele já fazia tempo que não tomava um banho, sujo, com mau cheiro, em meio aos porcos. Até que ele, uns dizem que ele caiu numa reflexão, mas para nós, o que aconteceu com ele foi uma epifania. Ele teve uma epifania naquele momento, vendo-se naquela situação. Que epifania foi essa? Olha, tem uma música que eu acho que ela narra muito bem isso aí que aconteceu. É de uma dupla chamada Tim Vanessa, a música chama-se Aos Pés do Monte. A Vanessa, ela canta, né? Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço o meu pranto, as dores da alma que quer renascer. É isso. As dores da alma que quer renascer. Foi essa epifania que deu nesse jovem. Era muita dor, muita humilhação. E ele pensou consigo mesmo: o mais humílimo do trabalhador do meu pai, o mais de menos importância, ele tem dignidade na mesa, ele tem pão, ele tem frutas, ele tem carne, não lhe falta comida, água fresca, ele se veste com túnicas simples, mas limpas.
ele tem dignidade. E eu que sou filho desse homem estou aqui, junto dos porcos, comendo o que os porcos comem e de maneira escondida. Então essa epifania tomou conta desse homem. As dores da alma que quer renascer. Se ele voltasse, ele ia ter 3 problemas para resolver. Primeiro era o pai, que ele tinha ofendido gravemente. O segundo problema era a sociedade lá daquele lugar. Aquelas pessoas que não queriam saber de vê-lo lá, porque ele tinha ofendido o pai e tinha ofendido o 4º mandamento dos 10. E agora tinha um outro problema que era muito mais grave. Era o irmão mais velho. Porque ele tinha dito, entre outras palavras, para o irmão mais velho dele o seguinte: eu não quero administrar nada com você, eu quero a minha parte e vou embora. Era costume daquela sociedade que os filhos administrassem as propriedades do pai e da mãe e cuidasse deles, né? Cuidava deles, né? Dos pais, né? Eles poderiam até contrair matrimônio, mas aí as mulheres iam morar lá junto e todo mundo ia trabalhar nas propriedades, tudo, fazer toda aquela coisa. Boa noite, Ingrid, boa noite, Val ou Will, né? Não sei. Maria do Sacramento, muito obrigado, viu, pela oportunidade de estarmos aqui. Então, os filhos administravam, e na ausência do pai, o filho mais velho é que assume. Então o filho mais velho tinha uma importância muito grande, tinha uma hierarquia bem estabelecida. Então ele rompeu com o irmão mais velho. Então ele tinha esse problema. O pai, a sociedade e o irmão mais velho. Mas esse rapaz, ele estava tão acabado, tão humilhado, tão sofrido, sentindo dores, a dor da fome, o frio, dormindo ao relento junto com porcos. Ele pensou: vou até meu pai, vou dizer a ele: Pai, eu pequei contra os céus e diante de ti. Não sou digno de ser chamado de teu filho. Recebe-me como um dos teus assalariados. E levantou-se. Levantou naquela determinação de que nada impediria esse rapaz de ter lá com o pai. Qualquer coisa que acontecesse com ele lá, a violência dos aldeões, a indiferença do pai, assim como do irmão, qualquer coisa era melhor do que estar na situação que ele estava. Ele se levantou e foi firme, magro, queimado do sol, com muita fome, com muita sede, humilhado, todo sujo, cabelo desgrenhado, a barba toda estranha, a roupa toda rota, suja. Não quis saber, foi. Eis que ele, quando estava lá entrando na aldeia, as pessoas olharam e viram aquela pessoa estranha, né? Já passaram-se alguns anos, elas não estavam lembrando desse filho pródigo. Mas eles ficaram olhando assim, ver quem era aquele forasteiro que estava vindo. Mas o pai estava na sua casa, na parte alta, e ele viu aquele homem à distância. Só que ele conheceu, o coração dele reconheceu: aquele é meu filho. Aquele é meu filho que está vindo. Gente, um ancião naquela sociedade, ele se locomove igual um rei. Ele anda devagar e tranquilamente, passando segurança para os seus súditos, para o seu povo. A gente vê isso até hoje em dia. Os presidentes, os representantes de países, quando eles vão se encontrar ou vão em alguma solenidade, você já viu algum presidente correr? Já viu algum assim sair correndo? Quando isso acontece é porque tem alguma coisa muito errada. Porque eles andam com uma postura assim, toda majestosa. Esse ancião não era diferente. Só que ele desceu da casa e saiu correndo. Então as pessoas olhavam para o forasteiro e viram um ancião correndo. Então eles já começaram a ficar confusos. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E esse ancião passou correndo por eles, foi lá e abraçou aquele homem. Outro costume que tinha naquela época
era que quando os iguais estavam fechando o negócio, um acordo, um ajuste, alguma coisa grande, eles selavam esse ajuste, esse acordo, esse contrato, eles selavam com um beijo no rosto. Para dizer assim, está selado, ou seja, é aquela coisa da moral mesmo, da palavra. Então era com um beijo no rosto. Aí o que acontece? Quando o ancião encontrou aquele homem, aquele forasteiro, segundo a visão dos aldeões, aquele forasteiro, ele o abraçou e beijou-lhe a face. Por que ele fez isso? Porque se ele não fosse correndo receber o filho, algum dos aldeões iam lembrar que aquele era o filho que tinha fugido, que tinha desrespeitado o pai, os 10 mandamentos e a aldeia. Ele poderia passar por um linchamento, poderia morrer ali. Mas o ancião saiu correndo. Então ele começou falando: Pai, eu pequei perante o céu, eu pequei perante, como é que eu falei, gente? Pai, eu pequei perante o céu e perante a ti. Não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas ele não quis nem saber. Ele beijou-lhe a face e deu uma ordem para um de seus aldeões. Ei, traga a mais fina túnica, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Traga sandálias e ponde nele o anel da família. Então os aldeões já estavam correndo, porque ele deu a ordem, ou seja, ninguém vai mexer com meu filho, ele é meu filho, ele voltou. Eu o aceito, eu dei beijo no rosto dele. Então pronto, era isso que o ancião estava falando. Então, de tal maneira que quando ele pegou esse filho, ele também falou: eu quero que vocês peguem o novilho selado e mate, porque vamos comemorar. O ovilho cevado, o que é isso? É um novilho cevado. Novilho, ele fica preso no lugar comendo ração. Ele não se movimenta, ele não pasta igual aos outros, de tal maneira que ele cria uma carne muito saborosa, muito. E ele é criado dessa maneira para as festividades importantes que eles comemoram. Então o pai mandou, fora de época, matar esse novilho cevado para comemorar a vinda desse filho. Aí estão lá comemorando tudo. O que acontece? O filho mais velho, que estava trabalhando, pastoreando, né, os animais, volta e, ouvindo a música e ouvindo as danças, chamou um dos empregados e perguntou: o que é isso? Aí ele disse: isso é seu irmão que estava perdido, estava morto e voltou. E teu pai o recebeu e mandou matar um novilho cevado para comemorarmos. Aí esse irmão mais velho ficou indignado. Ficou assim, como se tivesse caído em si. O filho mais novo, quando estava lá junto com os porcos, ele caiu em si também. Nesse livro aqui tem uma passagem, capítulo 88, chamado Caindo em Si. Aqui fala de um trecho de Lucas, capítulo 15, verso 17. Caindo, porém, em si. Diz o seguinte: Judas Iscariotes, ele quis entregar Jesus porque ele acreditava que Jesus ia fazer uma grande revolução e ia instalar um novo reino naquele lugar. Então ele achava que se desse um estímulo para Jesus, Jesus ia mostrar quem realmente ele era. Então ele entregou Jesus. Só que quando ele viu que Jesus se entregou de uma forma dócil, sem se revoltar, ele caiu em si. Judas Iscariotes. Maria de Magdala, ou Maria Magdalena, como queiram, ela sendo cortesã, recebeu Jesus na sua casa à noite, lavou os pés dele com óleo e essências e enxugou com os cabelos, que era um ato muito sensual das mulheres naquela época, principalmente as mulheres que, como ela, eram cortesãs,
que trocava dinheiro por prazeres sexuais. Só que ela caiu em si quando Jesus disse para ela, deixou de uma maneira bem clara, está no livro Boa Nova de Humberto de Campos: eu não quero o seu corpo, eu quero a sua alma. Nós levamos séculos e séculos para podermos estar aqui reunidos e você poder me receber. E ela caiu em si. Caiu em si e foi continuar a obra de Jesus, levando alimento para as pessoas portadoras de hanseníase daquela época, porque todo mundo que tivesse doença de pele era separado da sociedade, porque ninguém sabia, não tinha cura, então era como se todos tivessem, qualquer doença de pele era hanseníase, que era contagiosa. E ela começou a levar alimentos para essas pessoas até que chegou um momento em que ela começou a ver feridas no corpo dela. Aí ela agradeceu a Deus porque aquelas feridas simbolizavam que ela estava atravessando a porta estreita. Pedro também caiu em si. Quando Jesus foi, antes de Jesus ser preso, Pedro falava: Cristo, Jesus, se o Senhor for preso, eu serei preso contigo. E Jesus falava assim: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E Pedro começou a falar outras coisas. Acontece que depois que Jesus foi preso, eles foram para um pátio e sentaram-se, acenderam uma luz e estavam vendo o julgamento de Jesus. Aí eis que uma mulher olhou e falou assim: você andava com aquele Galileu, não? Aí Pedro falou: não sou eu não, mulher, o que você está falando? Aí saiu, foi para outro lugar. Aí um homem olhou e falou assim: você é Galileu, né? Você era da turma daquele homem que está sendo julgado. Ele: não, homem, o que você está falando? E saiu, foi para outro lugar e ficou em pé atrás de uma pilastra. Aí um soldado olhou para ele e falou: você... eu já vi você com aquele Galileu, você faz parte do bando dele, né? Aí ele falou: não sou eu, você está me confundindo. Quando ele ainda estava falando, o galo cantou. O galo cantou e ele lembrou. Aí se afastou e chorou copiosamente, porque ele tinha negado Cristo 3 vezes. E o galo tinha cantado, alertando a ele sobre isso. Assim como Saulo de Tarso também, que perseguiu muitos cristãos, quando teve a visão do Cristo, ao cair do cavalo e ficar cego, ele ia matar um dos cristãos na cidade de Damasco. E justamente esse cristão que seria sua vítima foi o cristão que fez ele restituir a visão, que orou para Deus e caíram escamas dos olhos de Saulo. E Saul, que o nome certo é Saul de Tarso. Saul se converteu ao cristianismo e passou a se chamar Paulo. E foi um dos maiores divulgadores do cristianismo. Então esse filho mais velho, caindo em si, ele ficou muito revoltado. Olha só, como pode? Aquele meu irmão volta e meu pai faz uma festa para ele, mata o novilho cevado. Aí alguém falou pro ancião que o filho dele estava lá fora, não queria entrar, né, estava se sentindo mal com essa coisa, com essa história. E o que acontece, né? O pai chegou lá para falar com ele e ele disse: olha, sirvo-te há tantos anos sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Agora, este teu filho desperdiçou os teus bens com meretrizes e festas, e tu mandas matar para ele o cordeiro cevado. Aí a gente tem um problema aqui, pessoal. A parábola acaba justamente nesse momento. A gente não sabe se o filho mais velho aqueceu, concordou, entrou. Não, desculpa. O pai tem uma fala do pai. Fala: filho, tu estás sempre comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque o teu irmão, que estava morto, reviveu. Estava perdido e foi achado. Aí sim.
a parábola se encerra, a gente não sabe o que aconteceu. Mas o fato é que nós temos aí esses personagens todos, né? A gente tem o filho mais novo que se perdeu fora de casa, mas foi achado. A gente tem o filho mais velho que estava perdido dentro de casa e continuou perdido, porque a parábola não fala nada. A gente tem esse pai amoroso que aceita esses dois filhos, porque o filho mais velho desrespeitou o pai também. O que era o certo? O certo era ele não questionar uma decisão do pai dele. O certo era ele entrar para casa, vestir a sua túnica mais fina, se preparar para receber os convidados, comemorar, festejar. Depois, ele ia chamar o pai num lugar reservado, num quarto, alguma coisa assim, só os dois, ia conversar. Pai, por que o senhor fez isso? Por que o senhor fez uma festa para esse teu filho que né, fez o que fez? Aí o pai ia conversar e tal. Mas não, ele desrespeitou o filho. Então, dois filhos, igual a ovelha perdida, que eu falei lá no começo, que se perdeu fora do bando, é o filho mais novo, que se perdeu fora da casa. Mas foi encontrado e voltou. Ele se encontrou e voltou. E a parábola da dracma perdida, que se perdeu dentro de casa. Embora a mulher tenha encontrado a dracma perdida, a dracma, ela não sabe que ela se perdeu. Esse filho mais velho, ele estava perdido dentro de casa, no seio da família. E essa parábola termina dessa maneira. Nós somos os filhos pródigos? Ou nós somos o filho mais velho? O filho pródigo é o filho orgulhoso, o filho que, não quero viver com vocês, eu me basto, eu sou muito bom para ficar aqui. Ou a gente é o filho egoísta, que é o filho mais velho, que ficou calado, recebeu a sua herança e ficou caladinho lá, ou seja, o egoísmo. O orgulho e egoísmo, duas coisas que o Espiritismo nos ensina que a gente deve anular de nossas vidas. Trocar o orgulho pela humildade e o egoísmo pela caridade. Foi o que aconteceu. Somos o filho pródigo? Houve uma época na minha vida, eu quero contar essa para vocês, que eu fiz também o papel do filho mais velho. Eu, lá em Goiânia, os meus pais são vinculados eram vinculados a uma igreja evangélica, assim como meus irmãos. Então. Só que o meu irmão mais novo, ele se afastou e começou a viver no mundo das drogas. E começou a viver e foi aprofundando nessa vida, até que aconteceu uma coisa muito séria, muito grave com ele, e ele resolveu abandonar essa vida. Aí é o costume lá dos fiéis, né, dessa religião, de oferecer alguma coisa. Porque o meu irmão tinha se libertado do mundo das drogas. Então eles fizeram uma grande galinhada, assim, chamou todo mundo para comer. E a gente sabe que evangélico não dança, né? Então não tinha dança, né? Pois é. Mas estava lá comendo a galinhada. E eu cheguei e perguntei, o que é isso? Uma pessoa lá, né? A pessoa nem me conhecia, a pessoa que estava lá. Falei, não, é o filho deles aí, o mais novo, que estava no mundo das drogas e se libertou. Jesus, né, libertou ele das drogas e agora eles estão oferecendo essa galinhada. Aí eu pensei, falei assim, meu Deus, eu vivo sempre com meus pais, nunca usei droga, nunca nem fumei cigarro, sempre aqui, e meu pai nunca me deu uma marmita de comida. Para assim, nem um bolo, né, de aniversário, assim. Eu fiquei pensando, gente, eu fiz o papel do filho mais velho, o filho, né, egoísta, que só pensa em si. O filho mais velho da parábola, ele não quis saber onde o irmão dele mais novo estava, ele não quis saber por onde o filho mais novo tinha passado, ele não quis saber se o irmão mais novo estava doente, estava machucado, estava com algum problema. Não quis saber. Ele simplesmente pensou em si, é o egoísmo. Algo que eu fui também lá perante a minha família. Depois que eu fui ler a parábola, depois de alguns anos, depois desse acontecimento, isso já faz mais de 20 anos, 20, 30 anos. Naquela época eu tomei conhecimento, eu fui ler com mais atenção a parábola do filho pródigo e eu me vi na situação do filho pródigo.
Então, assim, isso me move muito, né, em falar sobre essa parábola. E quem nós somos? Nós somos o filho mais novo, que se perdeu, mas se achou. Nós somos o filho mais velho, que continuou perdido dentro de casa, dentro do grupo espírita, perdido dentro, né? Ou nós somos o que? A sociedade, que quer se vingar, quer fazer alguma coisa, sabe? Por quê? Existe diferença entre ser servidor e ser filho. Servidor é o quê? É o trabalhador, é aquele que vai lá, trabalha, recebe o pagamento e pronto. Acabou. Não tem como. Vai lá, faz o trabalho. O filho, gente, a filha, é aquela pessoa que está lá sempre. O servidor, o trabalhador, o que ele faz? O que a gente faz? A gente sendo servidor, a gente faz barganha. Oh Deus, se o Senhor me der uma coisa que eu estou querendo muito, um produto, uma decisão de alguém, ou da justiça, ou uma aprovação em alguma coisa, no Enem, ou num concurso, ou numa dinâmica que eu participei aí para um emprego, se o Senhor me der, eu vou ser uma pessoa caridosa, eu vou ajudar os pobres. Isso é barganha, gente. Isso é barganha, a gente não deve barganhar com Deus. Já o filho, a filha, não. Não interessa o que está acontecendo. Seja a pobreza, seja a opulência, seja a chuva, seja o sol, ela está lá sempre, trabalhando, servindo. Por quê? Porque ela sente alegria de estar junto, unido com Deus, fazendo bem. Sabe? Sendo filha, sendo filho de Deus. E não se afasta desse ideal por nada. Nem por uma pobreza extrema, nem por uma riqueza extrema. Não se afasta desse mundo. Esse é o filho, é a filha. Então, que nós, antes de pensarmos em sermos o filho pródigo, ou o filho mais velho, sejamos filhos, filhas. E assim, que nós possamos estar sempre unidos a Deus. Como diz André Luiz, no último capítulo do livro, se não me engano, é Missionários da Luz, ele diz o seguinte, é lindo, parece uma poesia. Ao longe, no alto dos céus, brilhavam os astros, como fulgurantes corações de luz, em praias distantes do universo, irmanados, como nós, uns aos outros, à procura das alegrias supremas da união com a divindade. Eu agradeço muito à Casa Espírita Maria do Sacramento e Ana de Jesus por ter me recebido aqui no Facebook para podermos fazer essas reflexões. Eu espero muito mesmo que nós possamos, cada um de nós, inclusive eu mesmo, fazer essa reflexão sobre essas palavras que foram ditas. Eu sinto a espiritualidade presente aqui, me ditando coisas que eu falei, e agradeço muito mesmo a todos vocês. Essa live vai ficar gravada e vai ficar disponível para quem quiser revê-la, quem chegou por agora, certo? Então, mais uma vez, eu vou pedir, então, para que nós possamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, a Maria do Sacramento, essa irmã veneranda, e agradecer por esses momentos de reflexão que estivemos aqui nessa noite de quinta-feira, véspera da Paixão de Cristo. Paixão de Cristo foi uma época em que todo mundo achou que tinha acabado, mas ninguém imaginou naquela época que estava só começando. Era só o começo da vida eterna de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Se conosco, que assim seja. Então, muito obrigado a todas e todos. Fiquem com Deus. Uma feliz Páscoa para todos vocês.